Com toda certeza, eu vou chamar mais uma vez o coronel deputado federal Tadeu, do PL de São Paulo, que segue com a gente. Acompanhou com certeza, né, deputado, essa participação ao vivo do nosso repórter direto em Brasília, mostrando que já há uma movimentação muito intensa por lá para essas manifestações contrárias ao resultado das eleições e também pedindo uma intervenção federal das Forças Armadas. Há um pedido para que haja um rompimento das instituições democráticas, né? Isso não seria inconstitucional, deputado? Esse tipo de pedido? Lívia, os pedidos são os mais diversos possíveis. Existe esse pedido de intervenção realmente, eles não aceitam, né? Podem até respeitar, mas não aceitam o resultado das eleições em função de algumas evidências de fraude, que eles entendem que são fraudes, e isso é um ataque à democracia e, portanto, algumas pessoas acabam defendendo a intervenção por parte das Forças Armadas ou que as Forças Armadas tomem uma atitude em relação à eleição. Mas há também aqueles que façam protestos contra o novo governo, há aqueles que fazem protesto contra essa PEC da transição, essa PEC do escândalo, onde vai se aprovar um crédito de 200 bilhões de reais acima do teto de gastos. Então, tem para todo mundo, há diversos tipos de manifestação. Eu fui em Brasília na segunda, terça e quarta-feira da semana passada, fui lá conversar com manifestantes. E de quarta-feira passada para cá eu tenho ido aqui em São Paulo ver como é que andam essas manifestações. E digo para você, eu não vejo ilegitimidade nenhuma em nenhuma dessas manifestações. Os brasileiros são livres para se manifestar e assim vai ser o meu posicionamento até o final. Bom, seguindo aqui com os nossos comentaristas, o Mota já tinha feito a pergunta no bloco anterior, agora você, Amanda Klein. Deputado, bom dia. Eu concordo com a Lívia, eu tenho muita dificuldade em entender a pauta desses manifestantes. Eu acho que a nossa reportagem deixou claro, com todos aqueles cartazes atrás do repórter, pedindo socorro às Forças Armadas, SOS Forças Armadas. Por todos os vídeos que eu tenho visto desde que essas manifestações começaram, não há outro pedido, não há outra demanda que não seja essa. E isso implica numa ruptura institucional, não há previsão no nosso ordenamento jurídico que dê guarida para isso, muito pelo contrário. Aliás, se esses manifestantes não concordam, não aceitam, não acreditam no resultado das urnas, eu recomendo que eles procurem algum tipo de ajuda, porque tivemos a divulgação de inúmeros relatórios de diferentes instituições, do próprio TSE, que é a autoridade eleitoral máxima, do TCU, da OAB e das Forças Armadas, todos referendando o resultado, a lisura, a legitimidade das urnas e do pleito. Cabe a essas pessoas irem em proposição, esperarem o novo governo começar e aí sim fazerem suas críticas legítimas dentro do nosso quadro democrático que vivemos. Além do mais, há muitas manifestações de caminhoneiros, inclusive há investigações nesse sentido. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarubo, diz que é uma verdadeira organização criminosa que financia esse tipo de ato, ou seja, ainda há investigação nesse sentido. Eu quero entender com o senhor qual a finalidade de manifestações que se portam na frente de quartéis generais e pedem ajuda às Forças Armadas. Eu não consigo entender. Bom dia, Amanda. Você fez vários comentários, eu vou tentar lembrar de alguns. Primeiro, você falou de lisura. No relatório das Forças Armadas, não está aprovada a lisura, ou 100% de lisura nesse processo. Eles não atestam isso, ao contrário. Os relatórios das Forças Armadas deixam dúvidas em relação se houve ou se não houve fraude. Então, portanto, fica livre qualquer pessoa se manifestar e suspeitar. É direito deles e precisa ser respeitado. Nessas manifestações, Amanda, a maioria realmente pede esse socorro às Forças Armadas. É o que mais aparece nesse momento em função de cartazes. Brasil was stolen, por exemplo, né, que esse cartaz está em muitos lugares. Então, portanto, a gente pode aceitar, você pode ou não aceitar. Você não aceitando, não há problema nenhum, mas é direito deles. Nós precisamos respeitar o direito deles de se manifestar e eles têm a crença deles de que houve alguma coisa de errado nessa eleição. Então, é lícito, é permitido. E falar em lisura dessa eleição é meio assim, entre aspas, Amanda, porque
algumas evidências, e até agora muitas delas não foram respondidas, acabam deixando mais dúvidas e falta transparência para o TSE em responder diversos questionamentos. Mais um detalhe, Amanda, veja só, o Exército atesta que não conseguiu ir a fundo na auditoria que ele fez, porque ele não teve acesso a tudo que ele queria. Então, lamentavelmente, se foi feita uma auditoria, essa auditoria foi feita pela metade ou foi feita a 25%, não importando, mas eles não conseguiram fazer a auditoria que eles desejavam. E eu continuo reforçando, Amanda, seja a pauta lunática ou não, é direito dessas pessoas, constitucionalmente, ir para as ruas e se manifestar. Acima de qualquer decisão, de qualquer magistrado, de qualquer ministro, de onde quer que seja, existe a nossa Constituição Federal e nós não podemos correr dela. E nesse momento, claramente, declaradamente, alguns ministros estão correndo da Constituição, estão com medo de abrir o livro e ler o que diz o texto legal. Deputado, deixa eu só fazer mais uma perguntinha. Então, o senhor acha que essa pauta de pedir intervenção federal é lunática? O senhor entende que ela é inconstitucional? Não, eu não disse isso. Eu me referi a uma matéria anterior que eu estava assistindo, da própria Jovem Pan aqui, no intervalo, quando o Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes, tratou de chamar esses manifestantes de lunáticos. Então, por isso que eu citei essa palavra. Eu não vou adjetivar esses manifestantes de palavra nenhuma, a não ser de patriotas que estão brigando por um Brasil melhor. Paulo Martins. Coronel, bom dia, um prazer revê-lo aqui. E eu tenho a impressão que essas pessoas estão hoje à frente dos quartéis, fazendo essas manifestações, porque eles não estão encontrando respostas satisfatórias em outras instituições. O Congresso Nacional não tem respondido algumas demandas deles, a gente vê aí parlamentares cerceados, o senhor é um deles e não há uma resposta à altura sobre isso, não é um debate de hoje, já vem um processo de desgaste. E tem um outro dado que leva essas pessoas também a ter essa insatisfação com o resultado eleitoral. O Poder Judiciário do Brasil disse a essas pessoas: o Lula é bandido. O Poder Judiciário disse, condenou, colocou ele numa cadeia. Depois esse mesmo Poder Judiciário falou: olha, eu não estou absolvendo o Lula, mas cometemos um erro aqui e ele está solto. Aí ele disputa eleições e vence. É claro que essas pessoas, uma parte da sociedade, jamais vai entender isso. E aí eles não encontram resposta no Congresso, eles estão lá na porta dos quartéis. E a Constituição dá esse direito a eles, assim como dá o direito dos comunistas terem inclusive um partido registrado no Brasil. Ou alguém vai me falar que o comunismo é compatível com a democracia. Não, não é. Se a pauta deles vencer, a democracia acaba. Mas a Constituição dá a liberdade para eles. Eles inclusive estão disputando eleições. Esse é um ponto. Agora, o senhor teve as suas redes sociais bloqueadas. Essa situação permanece? Você foi notificado? Quem comunicou o senhor sobre isso? A direção da Câmara dos Deputados, ela ouviu o senhor? Como é que foi esse procedimento, coronel? Bom dia, Paulo. Prazer falar contigo. Obrigado pela sua pergunta. Eu não tenho conhecimento de absolutamente nada. Até agora, eu só soube que minha conta foi retida no YouTube, porque veio uma mensagem que eu estou proibido de fazer qualquer publicação, não sei o motivo. E pelo Twitter, a mesma coisa, A conta está lá retida, qualquer um pode acessar lá, a conta Coronel Tadeu está escancarado, conta retida. Não recebi um documento oficial, a Câmara dos Deputados não falou comigo e também com nenhum outro parlamentar que teve a sua conta bloqueada e, portanto, nós não sabemos nem como escrever uma petição ao Judiciário para poder reaver a conta, porque não existe um motivo declarado. A única coisa que aparece para a gente, demanda legal, ou seja, a pedido do Judiciário, tem essa conta retida. Isso, obviamente, é lamentável, Paulo, no mundo de hoje, porque se eu fiz algo de errado, pelo menos eu deveria estar respondendo pelo que eu fiz de errado, ou que me dessem uma oportunidade de explicar algo que eu não sei o que é. Eu lembro que recentemente, numa entrevista numa das filiadas da Jovem Pan no interior, eu fiz uma fala e imediatamente o Ministério Público me demandou pedindo que eu explicasse o que é que eu queria dizer com aquilo. E aí sim,
por escrito, eu respondi ao Ministério Público e nunca mais fui questionado de absolutamente nada. Pelas redes sociais, lamentavelmente, a gente não tem essa oportunidade. Veio o corte, veio o facão, e eu gosto de ressaltar, Paulo, que isso é um ato de países totalitários. A Coreia do Norte, ela não permite que você fale aquilo que o governo não quer que você fale. Simplesmente eles te cerceiam mesmo. A Coreia do Norte, inclusive, tem lei falando sobre isso, o que é lamentável. Então, infelizmente, eu estou de mãos atadas, aguardando uma notícia da Justiça para dizer o porquê, para que eu possa me explicar, e acredito que outros parlamentares, outras pessoas e outros veículos de comunicação também estão nessa mesma condição. Pois bem, acabamos de conversar com o deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, analisando as manifestações ao longo desse feriado, as expectativas para esses movimentos. Deputado, obrigada pela entrevista e um ótimo feriado. Muito obrigado e um bom dia para todos vocês.